E abramos a palavra do Senhor nosso Deus, o livro de Tiago, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em alguma coisa, ou em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Senhor, nós te somos agradecidos por essa hora, porque nos dás o grande privilégio de lermos juntos a tua palavra e de termos esse momento no culto para ouvirmos a tua voz mediante a meditação e exposição da tua palavra. O que te pedimos graciosamente é que tu venhas ao nosso encontro, é que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, transforme a nossa vida naquilo que é necessário transformar, para que possamos espelhar a imagem do Senhor em nossas vidas dia a dia, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar. Nesses dias de férias, eu tirei para ler alguns livros que estavam há tempo que eu estava querendo ler e não estava conseguindo ler. E um dos livros muito impactantes que eu estou terminando de ler, não deu tempo de terminar a leitura dele, mas está no finalzinho, é um livro de Tim Lane e Paul Tripp, chamado Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. O nome do livro é muito interessante. E eu vou dizer para vocês que eu nunca li um livro tão profundo sobre relacionamento humano como esse livro. Eu realmente estou assim extremamente empolgado com as percepções bíblicas de Paul Tripp nessa obra.
E Josi começou a ler também. Josi está muito empolgada com os conceitos que ele trabalha. E uma das questões muito interessantes é que ele gasta um capítulo para tratar dessa questão. É o problema de Tiago e a confusão da língua no relacionamento. Ele diz uma frase muito interessante: aquilo que você fala expõe não somente o seu caráter, como determina o seu relacionamento. O que você fala expõe não apenas o seu caráter, mas determina o que será o seu relacionamento. E nós estamos examinando esse texto de Tiago, que, por coincidência, é o texto que ele usa para essa análise dele também, no livro. E nós temos observado duas coisas antes de eu entrar de férias. Primeiro, que Tiago insere essa discussão do problema da língua, da fala, logo após discutir o problema de uma fé sem obras que é morta. Então nós dissemos que muitas das vezes a nossa fé, ela se esconde por trás de palavras. A gente fala demais para expressar que temos fé. E as nossas palavras são mentirosas, não existe fé. E o segundo problema é quando o Tiago então coloca isso em relação aos que querem ser mestres. Às vezes nós nos tornamos verborrágicos demais, ou seja, cheio de palavras, e palavras às vezes difíceis, de uma linha de raciocínio muito complexa, mas a nossa vida é uma tragédia. Somos capazes de falar de tudo. Somos capazes de falar do relacionamento dos outros, apontar o problema do relacionamento dos outros, as dificuldades dos outros. E todo esse nosso falatório é incapaz de transformar nós mesmos, a nossa própria vida, o nosso relacionamento. Tendo partido disso, então, nós começamos a observar a terceira linha, então, de raciocínio dentro do texto. Observe que após ele dizer que aqueles que querem ser mestres se tornam passivos de um juízo maior, Tiago vai dizer que todos os homens tropeçam numa questão, e ele diz, principalmente, eles tropeçam no falar. Falar. E a partir daqui ele começa a pontuar algumas questões que nós não levamos em conta no nosso falar. Coisas então que não somente escondem a fé ou impedem a fé de ser ativa, como também nos transformam em pessoas verborrágicas que falam demais e não vivem nada. Primeira questão de Tiago, ele diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo. Eu não sei se você está percebendo a ligação que ele está fazendo. Mas Tiago está dizendo que alguém que é capaz de refrear a língua, ele é capaz de refrear todo o corpo. O que está subentendido? Não controlar a língua me faz perder o controle de todo o meu corpo. Como é que as grandes brigas que acabam em violência acontecem? Não chega simplesmente de algo que alguém me fez, não foi com a cara, pá, toma um soco na tua cara. Começam pelas palavras que nós alimentamos dentro de nós. E é por isso que Paul Tripp então coloca nesse livro essa questão de que a nossa fala não somente expõe o nosso caráter, mas determina o nosso
comportamento. Já diziam os antigos que se nós queremos amadurecer de forma relacional, a melhor coisa é contar até 10 antes de abrir a boca. Alguns precisam contar até 1000. E outros precisam colocar um esparadrapo com aquela cola super bonde. Mas é melhor calar a boca. Alguns anos atrás eu li um livro de Daniel Goleman, que me chamou muito a atenção. Na época eu estava fazendo a exposição de provérbios na minha igreja lá em Tietê, ou na minha ex-igreja, né? E à medida que eu li o livro de Daniel Goleman, eu dizia, rapaz, esses caras gastam anos fazendo pesquisas em psicologia para chegar nas mesmas conclusões que a Bíblia vem apresentando sobre relacionamentos humanos há anos. E uma das coisas que ele coloca nesse livro, tratando sobre a fala, é o seguinte: foram feitas inúmeras pesquisas nas grandes universidades no mundo das faculdades de psicologia. Harvard, Yale, Columbia, Cambridge, Oxford, essas grandes universidades, as faculdades de psicologia estudaram uma questão interessante. Fizeram pesquisas sobre como nós deveríamos reagir quando nos sentimos ofendidos com algo. E adivinha qual foi o resultado dessa pesquisa? Está no livro Inteligência Emocional essa pesquisa. Eles colocaram o seguinte, que quem acha que deve pôr para fora o que está sentindo, está destruindo a si mesmo. Quem põe para fora o que sente são crianças. São pessoas infantis, tolas. Qual é a grande questão dos grandes homens de sucesso que estão à frente de grandes empresas? Por que eles têm um poder de liderança violento? Porque eles não põem para fora a raiva que eles sentem de imediato. Eles engolem para processar tudo, para transformar aquilo em decisões sensatas. E eu acho engraçado, porque o que Tiago está falando? Que se você controla a sua língua, o seu corpo passa a ser dominado. Só que a gente não leva a sério isso. A gente ouve, aprende, mas na hora de praticar, aí depois vem com a desculpa esfarrapada. Não, pastor, eu sou assim. Vem com a síndrome da Gabriela, que eu tenho dito, né? Falar nisso, voltou a porcaria lá da... A única coisa que prestou é que voltou. Todo dia agora você ouve o santo hino sagrado, né? Da Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Vai mesmo. Sem Cristo todos os homens nascem, morrem assim e caminham para o inferno mesmo, ué. Essa desculpa é válida para aqueles que não estão em Cristo. Agora, para quem está em Cristo, uma das coisas que é marcante no ministério de Jesus é que se diz que de tudo que ele recebeu de ofensa, ele foi para o matadouro como ovelha, que não abriu a sua boca. Seja sincero, como é que você quer amadurecer no teu relacionamento se você não quer fechar a boca? Será que você não entende que todas as vezes que você fala, o teu caráter se expõe e o teu comportamento é determinado?
Por isso o Tiago começa com isso: ninguém pode ser perfeito. Porque via de regra nós temos essa dificuldade. Daí ele diz no versículo 3, ora, se nós pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, nós também dirigimos o corpo inteiro. Se eu quero construir algo na minha vida que seja positiva, que me faça crescer como pessoa, que me faça crescer mais do que como pessoa, me faça crescer a imagem do meu Salvador, do meu Senhor, adivinha o que eu tenho que fazer no meu relacionamento? Pôr freio na minha boca. Porque sinceramente eu não quero que seja exposto o que há de pior em mim. Eu não quero ter nenhum orgulho do que há de pior em mim. Porque tem gente que tem orgulho ainda. Ele abre a boca, fala o que não deve, agride, machuca as pessoas e ainda, porque eu sou assim mesmo. Caramba! Isso é que é um bom filho do diabo. Que é o filho do diabo que se orgulha dos seus pecados. Os filhos de Deus se arrependem. Eles não têm orgulho da pecaminosidade da sua língua. Eles não têm orgulho. O diabo se alegra. O diabo faz festa. E ainda dá a mão para o outro e vamos festejar junto, que é a besteira que você fez. Os filhos de Deus não, eles querem colocar freio na sua boca. Por isso, essa questão é muito séria. Paulo, tratando disso, ele diz, olha, não saia da vossa boca algo que promova distorção. Ele diz palavras torpes. Palavras torpes significam palavras que distorçam ou quebrem relacionamentos. Mas saia da vossa boca somente aquilo que for útil para edificação. Que comunique graça. Irmãos, é difícil para quem não é redimido, para quem não teve o coração transformado por Jesus. Na verdade, isso aqui é impossível para quem não foi transformado por Jesus. Agora, quem foi transformado pelo Senhor, não é impossível. Pode ser difícil, mas vai sendo quebrado mediante arrependimento, confissão. Todas as vezes que eu me altero com alguém, e vocês são testemunhas disso, eu faço questão de me dirigir e pedir perdão, porque eu não tenho que me orgulhar quando a minha ira explode e apresenta o que há de pior em mim. Eu tenho que me envergonhar. Eu faço questão de, quando eu digo algo que fira a minha esposa, chegar para ela e dizer, José é testemunha que eu faço isso, de dizer, me perdoe. Porque sinceramente eu não quero que a minha língua controle o que eu sou. Eu quero que a vida de Cristo em mim controle o que eu sou. E a vida de Cristo em mim requer a humildade suficiente para entender que eu preciso colocar freio na minha boca para que ela pare de falar besteira, pare de machucar pessoas, pare de agredir pessoas. Tiago faz mais uma comparação. Ele diz, observar igualmente, assim como o cavalo, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
controla quem? É a minha língua que me controla? É aquela coisa, eu tenho a boca frouxa? Que negócio é esse de boca frouxa? Quando eu vi já tinha falado. Que negócio é esse? Não, eu não posso me orgulhar desse tipo de coisa. Eu tenho que me envergonhar. Você entende? Não é sentir culpa, não. É vergonha mesmo. Isso não deveria estar dentro de mim. E se eu não conseguir controlar, eu tenho que me envergonhar e me arrepender diante do Senhor. E se eu fiz isso contra alguém, me arrepender diante da pessoa com quem eu fiz, para que Deus trate disso dentro de mim. O que nós estamos fazendo com as nossas palavras? Nós temos comunicado mais graça de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, convivem conosco, negociam conosco, ou nós temos usado a nossa língua de uma forma maldita para expor um caráter podre e um comportamento perverso das nossas vidas. Se eu não controlar a minha língua, o meu caráter vai ser exposto. E as minhas atitudes não serão controladas. Então não pense que você vai controlar alguma coisa na tua vida ou vai mudar alguma coisa no teu relacionamento por condicionamento comportamental. Não. Biblicamente, você só pode mudar alguma coisa no teu relacionamento, na maneira de viver com as pessoas, quando você primeiro controlar a sua língua. Aí sim, você poderá ser mestre, como o Tiago vem falando. Não os mestres que conhecem um tanto de coisa e na hora que são postos à prova, desanda tudo. Tiago então coloca uma outra questão. Ele conclui esse ponto dizendo: assim também a língua, versículo 5. Pequeno órgão. Perceba o que ele diz agora: se gaba de grandes coisas. Por que nós temos dificuldade de controlar a língua? Por que é difícil de colocar o freio na boca? Porque a língua se gaba, ela se enche de orgulho daquilo que fala. É essa a dificuldade. E então ela só reflete uma coisa: o nosso caráter. Isso significa que o nosso caráter, quando agride alguém verbalmente, ele está marcado pelo quê? Soberba. Profunda soberba. Por isso Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Não existe essa coisa: eu não queria ter dito. Queria sim. O que você não quer ver é que isso que você acabou de fazer ou falar espelha exatamente quem você é. E é difícil a gente ter que se ver naquilo que a gente fala, nas besteiras que a gente diz. A língua está cheia de soberba, porque o coração é soberbo.
Agora, a língua está cheia de autorrazão. Há uma parte desse livro do Paul Tripp que eu achei fantástico também, quando ele analisa 6 autos que nos destroem. E uma delas é a autojustificação. Por que a nossa língua é uma desgraça? Porque ela está pronta a nos autojustificar. Eu não queria ter dito isso, mas se não tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo, e a gente começa a se justificar para não se enxergar na vergonha do que nós falamos. Não, você queria ter dito aquilo mesmo. Você não quer enxergar que você não presta igualzinho aquilo que você falou. Que aquilo ali que você disse só mostra o quanto você não presta. Você gosta de ver isso? Claro que não. Por isso que eu evito entrar numa confusão, porque eu não quero me ver. Eu não quero enxergar o que há ainda de pior dentro de mim. E Deus me dá a oportunidade nesses momentos de pegar exatamente o que há de pior dentro de mim e trazer a Cristo para que Ele processe tudo aquilo dentro de mim e faça de mim um pacificador. Bem-aventurados dos pacificadores. Então eu preciso aprender, se eu quero realmente crescer como pessoa, se eu quero aprender a me relacionar de uma forma que Cristo seja espelhado, eu preciso aprender a cuidar dessa língua cheia de soberba. Mas então surge uma questão. Foi a primeira vez que eu vi isso de uma forma tão direta, foi nessa obra do Paul Tripp e do Tim Lane. Você quer realmente que a sua língua seja uma bênção? Permita que Deus transforme o seu coração. Porque o que está de errado na maneira que você fala nada mais é do que o espelho do que está de errado dentro do teu coração. Se você reage mal, com grosseria, estupidez, isso nada mais é do que problema do seu coração. Só que aí a gente sempre vai, mas eu aprendi assim, o meu pai era assim, minha mãe era assim, até meu cachorro gritava comigo, então eu sou desse jeito, coitadinho de mim. Não, seu coração é que é assim. Não foi seu pai, nem sua mãe, nem ninguém, é o seu coração que é assim. Ele é cheio de soberba, ele é cheio de orgulho. Quer aprender a falar com os outros? Quer comunicar graça na maneira de falar? Peça ao Senhor primeiro para transformar o seu coração. O coração transformado, língua abençoada. Examine o seu coração naquilo que você tem de problemas não resolvidos. Problemas de pecados não resolvidos, não espremidos, não expulsos, exorcizados de dentro de você. Veja quais são esses problemas. Humildemente diga ao Senhor, Senhor, eu não quero isso em mim. Eu quero que o meu falar seja uma fonte de bênção, não de maldição. Eu quero que a minha língua seja fonte de bênção, de paz, não de guerra, não de conflito. Se você reage mal, trate do seu coração.
Resolva os problemas do seu coração através da confissão. Do contrário, Tiago diz: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Se você não fizer isso, adivinhe o que as suas palavras vão fazer? Vão destruir toda uma selva que deveria ser lugar de vida. Aonde havia vida, as nossas palavras trazem morte. O que nós estamos fazendo com as nossas palavras? Vou voltar a dizer, irmãos, para o homem ímpio, é assim que funciona. A gente fala mesmo, não deixa barato, não engole o sapo, desse jeito. Eu já fui um crente ímpio. Comigo o negócio era um quente e dois fervendo. Há um bom tempo Deus tem tratado isso. Fácil? Não. Mas é exatamente pela percepção da pecaminosidade. Exatamente pela disposição em se arrepender cada vez que erra. É pela disposição de querer espelhar Cristo que o Senhor tem me ensinado a usar a minha língua de uma forma muito mais abençoadora. Nós precisamos aprender isso, do contrário a gente vai tocar fogo numa selva toda. E onde existia vida, logo, logo nós vamos encontrar morte. E tudo por causa de uma palavra. Uma palavra que poderia ter sido contida, engolida. Uma palavra que poderia ser trazida a Cristo em arrependimento. Uma palavra que poderia não ter sido proferida. Semana que vem nós continuaremos olhando essas exortações dele sobre essa questão. Ele não para aí, ele apenas está nos mostrando o impacto disso. Qual é a primeira questão que ele está levantando quando ele começa a examinar o problema da língua? Que o perfeito varão é capaz de refrear todo o corpo quando ele consegue refrear a língua. Se você aprende a controlar o seu falar, você vai aprender a controlar a sua ação. Se você não aprende a controlar, você vai refletir não apenas o caráter do seu coração, como você também vai praticar o que você não quer. Que a gente passe a pensar nisso mais seriamente, antes de abrir a boca. Principalmente naqueles dias que a gente está, como diz na minha terra, com a macaca. Principalmente nesses dias é melhor ficar de boca calada. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos todas as vezes que usamos as nossas palavras como se fossem nossas e não do Senhor. Como se nossa linguagem fosse para nós mesmos e não para refletir o Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos ajuda, convertendo o nosso falar a Ti mesmo. Convertendo a nossa linguagem para Ti mesmo. Ó Deus, nos salva de nós mesmos, da maldade de nós mesmos. Nos livra, nos redime desse mal que usa da nossa linguagem para ofender, ferir, machucar. Dessa linguagem
que descontrolada toma conta do nosso corpo e faz-nos agir de forma impensada, pecaminosamente. Ajuda-nos, Senhor. Concede-nos graça, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.